Pronto. Bom, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade à nossa aula de Direitos Humanos. E a gente começa sempre fazendo uma retomada de conteúdo para a gente poder chegar no conteúdo de hoje. Só justificando, nós ainda estamos no material de Direito à Vida. É o mesmo da semana passada, são os mesmos slides, tá? Então, por isso que vocês não vão encontrar um material novo na semana, mas qualquer coisa eu copio e insiro o mesmo material para vocês terem essa referência quando forem estudar para a segunda VA. Mas é o mesmo material que foi postado na semana passada. Eu ainda não inseri a questão avaliativa, é uma pergunta só. Ainda vou inserir, mas como eu disse para vocês na aula passada, todas as atividades, todas essas perguntas que eu for colocando lá, vocês podem enviar até a uma semana anterior, uma aula da semana anterior à segunda VA. Então, a gente pode estabelecer dessa forma, ou de outra forma que a gente conversar juntamente com a Emily, com a representante, para a gente ver, vocês vão decidir aí o melhor método para vocês. O importante é que essas atividades cheguem para mim uma semana antes da semana da segunda VA, tá bom? E aí eu vejo com a Emily a melhor forma para a gente poder organizar. Pessoal, vamos fazer a nossa retomada de conteúdo? E aí eu já vou entrar especificamente no assunto, é um desdobramento do direito à vida muito importante, porque vocês precisam, como já inseridos no campo do direito, né? Vão entrar na profissão do direito daqui a um tempinho e passa muito rápido. Às vezes eu estou dando aula para o quarto período, de repente os alunos chegam comigo no nono período, quando eu entro na sala, vocês já estão aqui no nono período, passa muito rápido. E vocês são questionados, né, para dar opinião. Vocês são formadores de opinião em relação àquela área de vocês. É igual quando a gente tem um colega que, por exemplo, estuda arquitetura e tem uma dúvida ali, e aí vai no colega que ainda está na graduação e faz aquela pergunta, porque ele vai ter pelo menos uma noção para dar uma resposta, igual nós da área do direito. Quando a gente está na graduação e acontece algum fenômeno jurídico aí, sempre as pessoas vêm, elas vêm, né, na gente para perguntar qual que é a sua opinião sobre aquela ação, aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal naquela ação. Então, é bom a gente poder compreender não só o contexto atual para dar a resposta, mas poder compreender a construção histórica de como aquilo chegou no Supremo Tribunal Federal, até para amadurecer melhor o nosso conhecimento. E tem toda a relação com o direito à vida. Hoje, nós vamos falar de um caso envolvendo o direito à vida, talvez um dos casos mais importantes julgados na Corte Interamericana de Direitos Humanos, envolvendo o Brasil na violação do direito à vida, que é um caso chamado caso Gomes Lund versus Brasil. Mas antes da gente chegar no caso, a gente vai falar algumas coisas aqui, para a gente poder contextualizar a teoria, para a gente poder compreender o caso e até os desdobramentos desse caso, a primeira decisão e o que está acontecendo atualmente no cenário do Supremo Tribunal Federal, envolvendo as questões que foram discutidas nesse caso no passado. Vamos lá. Na aula passada, nós começamos a estudar o direito à vida. E quando nós estudamos o direito à vida, e até eu fiz uma pergunta do que seria esse direito à vida, nós vimos que o direito à vida é um direito além de estar vivo. É um direito de estar vivo com dignidade, de estar vivo com qualidade de vida. Então, tem todo um desdobramento aí do direito à vida. Vimos também que há decisões no continente europeu, especificamente no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que ampliou um pouco aí do conceito de direito à vida, compreendendo que, em alguns locais, que não é a nossa realidade aqui do nosso continente, mas em alguns países, o direito à vida também compreende o direito à morte digna. A dignidade não só na vida, mas também na morte. Foi quando o juiz do Tribunal Europeu decidiu sobre a possibilidade de um país que não faz a eutanásia, fazer a eutanásia numa determinada pessoa que estava aí no estado de sofrimento há muito tempo, e a esposa requereu e conseguiu, dentro do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a prática da eutanásia. Foi um litígio muito grande, porque mesmo depois da decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos,
houve um litígio interno novamente, porque os pais daquele homem não queriam a eutanásia que fosse praticada e a esposa queria praticar. Enfim, foi um litígio que se estendeu no cenário nacional e também no cenário internacional. Tá. Mas também a gente aprendeu que dentro da disciplina de direitos humanos, os conceitos dos direitos humanos especificamente, o conceito de direito à vida, o conceito de direito à saúde, de direito à educação, os direitos humanos, de uma forma geral, meio ambiente, eles são ampliados e modificados a partir das decisões de tribunais internacionais de direitos humanos. Então, se hoje eu tenho um conceito de meio ambiente, o que é o direito ao meio ambiente como direito humano, por exemplo. Pode sair uma decisão hoje que amplia e acrescenta mais algum elemento nesse conceito. Então, dentro dos direitos humanos, é importante nós aprendermos os conceitos e entendermos que esses conceitos são construídos pelas decisões proferidas nos tribunais a partir de casos que são levados contra os países por violação de direitos humanos. A gente viu o exemplo da questão da morte digna. E aí, na aula passada, o que eu fiz? Eu apresentei para vocês uma... Vamos compartilhar aqui para a gente lembrar? Aqui, ó. Eu apresentei para vocês esses desdobramentos. Vejam bem, o direito à vida, ele é um direito que a gente já falou, um direito de estar vivo, com morte, um direito à vida digna, com qualidade, morte digna, enfim. Mas essas decisões, destes casos especificamente que eu coloquei aí embaixo, é claro que nós não vamos falar um por um desses casos aqui, mas eu categorizei dentro daquilo que foi discutido, também foi considerado violação do direito à vida aqui especificamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se vocês olharem, os réus, que são todos aqui do continente americano, foram casos que foram decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que acontece aqui nesse ponto? Acontece que, quando a gente fala de desaparecimento forçado, ou seja, pessoas que desapareceram forçadamente, especialmente em períodos de exceção, chamados historicamente de ditadura militar. A ditadura militar, vários países tiveram períodos de ditadura militar e, comprovadamente, aconteceram alguns crimes e alguns desaparecimentos forçados nesses países. O que acontece? Famílias de pessoas que desapareceram processaram os países na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí depois todos esses casos foram parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Especificamente, os casos envolvendo desaparecimento forçado, é o caso Velázquez Rodrigues versus Honduras, Barrios Altos versus Peru, o caso Almonacci, que é muito famoso, contra o Chile, o caso Gomes Lund e outros, que são outras famílias, contra o Brasil, que é especificamente sobre esse caso que nós vamos aprofundar hoje, o caso Gelman versus Uruguai. Todos esses casos são casos de desaparecimento de pessoas, de um grande número de pessoas, nesses países. Isso aqui são exemplos, existem muito mais casos, são os mais trabalhados e falados nos livros de direitos humanos, e aí eu fui selecionando para colocar para vocês. O objetivo também de colocar esses casos aqui é porque, se vocês quiserem trabalhar uma pesquisa, por exemplo, se vocês querem fazer a monografia de vocês, se vocês querem escrever um artigo, quando já está acontecendo, né? Lá no NPDU, mas nós vamos voltar um dia, né? Presencialmente. E vocês serão muito bem-vindos lá no departamento de pesquisa comigo para a gente poder fazer pesquisa. Então, eu já deixo os casos para a pessoa, olha, vamos supor que a Emily quer escrever sobre pena de morte. E aí ela vai lá, escreve, faz uma pesquisa sobre pena de morte. É extremamente importante que a pesquisa dela mencione algum caso que foi decidido por um tribunal de direitos humanos. Então, o caso Hilary, Constantine, Benjamin e outros, lá em Trinidad e Tobago, é um caso que eu tenho certeza que ela vai aprofundar para colocar na pesquisa dela. Então, eu sempre coloco aí os casos
para facilitar nas atividades de pesquisa quando vocês quiserem fazer, mas também para vocês, quando tiverem algum tempinho aí, e só ontem que eu fui lembrar que segunda é feriado. Eu estava marcando com os alunos de fazer negócio na segunda-feira, professora, feriado, enfim. Aproveita o feriado, dá um tempinho aí que vocês estão na internet, dá uma olhada, pega um por semana, vai dando uma olhada aí. Todos esses casos aqui, tantos outros que são decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, as sentenças estão disponíveis na internet de uma forma tão acessível. Se vocês entrarem no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos e jogar o nome do caso, vocês conseguem a sentença. A maioria desses casos tem a sentença em português, mas todos têm a sentença em espanhol. E ler em espanhol não é tão... dá para entender alguma coisa. Apesar de que quando alguém fala comigo em espanhol, eu fico assim, fala mais devagar um pouquinho, fala mais devagar. Eu acho o espanhol muito mais difícil. Olha que eu fiquei na França muito tempo ouvindo, mas eu acho o espanhol muito mais difícil que o francês. E eles falam que nós falamos rápido, né? Para mim, eles falam mais rápido que a gente. Eu não compreendo bem quando a pessoa fala comigo em espanhol. Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa começando a falar espanhol comigo por telefone. Eu tinha uma professora que falava que, gente, você quer saber se você sabe a língua, se você conhece o idioma, uma dica para vocês quando vocês forem estudar idioma. Converse com a pessoa no telefone. Se você entendeu o que a pessoa está falando com você, você sabe perfeitamente a língua. Foi quando eu vi lá no passado que eu não sabia muita coisa. Porque a expressão, a pessoa falando na sua frente, a linguagem corporal ajuda muito a compreender. Agora, deixa eu fechar essa tela aqui e começar a falar. Às vezes a pessoa... Aqui tem, por exemplo, até uma... Vamos supor que a gente vai dar uma palestra em inglês. Uma coisa é eu abrir essa tela aqui e dar a palestra em inglês. Outra coisa é eu fechar essa tela e dar a palestra em inglês. Então, a linguagem corporal, ela ajuda muito na compreensão daquela língua. Vai uma dica para vocês. Quando vocês quiserem testar se vocês sabem o idioma, pede para alguém ligar para vocês e falar no idioma, vocês entendem alguma coisa. Não entender nada, pode estudar mais. Porque foi desse jeito que eu aprendi na minha vida. Mas vamos voltar aqui. A leitura do espanhol, ela não é difícil. Então, esses casos, mesmo que não tenham, o Gomes Lund tem, porque é um caso brasileiro, vai ter a sentença em português. Mas esse aqui, todos esses aqui, se vocês não acharem, vocês conseguem compreender em espanhol. E tem uma característica muito grande das sentenças da corte, porque as sentenças da corte interamericana, elas não têm a linguagem prolixa que o direito tem. O direito tem uma linguagem muito prolixa, acho que vocês já puderam observar. Vocês já passaram aí, por exemplo, participaram de um congresso, de uma jornada, ou de um evento, principalmente nos períodos iniciais, quando vocês ouviam o palestrante falando, vocês ficaram assim, o que é isso que a pessoa está falando? Não sei o que a pessoa está falando. Então, o direito, ele tem uma linguagem muito prolixa que só com o decorrer do tempo que a gente consegue compreender, porque aquilo se torna o nosso próprio vocabulário, né? Mas se a gente fala, às vezes a gente falando, quando vocês forem fazer uma audiência, quando vocês formarem, e aí vocês estão conversando lá com o juiz, com o promotor, ou então vocês são juízes e estão conversando com os advogados, ou são os promotores, ou são os assessores, os analistas, independente da profissão. De repente, a gente olha para a cara das testemunhas, das partes, elas estão assim, o que está acontecendo aqui, né? O que eles estão conversando? Parecendo que é outro idioma. E é mesmo, o direito ele tem uma prolixidade na linguística muito forte, muito marcante. As sentenças internacionais não têm. Então, é muito acessível, até porque é um tribunal de direitos humanos, ele tem que ser mais acessível ao humano. Se vocês pegarem hoje uma sentença de um caso desse, vocês vão conseguir fazer leitura e vão conseguir compreender absolutamente tudo que está dentro daquela sentença em relação àquele caso. E fica aqui a sugestão para a leitura desses casos, especificamente sobre esses temas, tá? Bom, e aqui, esse CADH é a Convenção Americana de Direitos Humanos. O direito à vida é um direito que está previsto em praticamente todos os documentos internacionais e legislação internacional de direitos humanos. É um direito que aparece em absolutamente tudo. Eu tenho o direito à vida expressamente previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho o direito à vida expressamente previsto no Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, eu tenho o direito à vida previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Isso tudo dentro do cenário de direitos humanos, previsto ali como lei, como artigo. E tem também, dentre outras, convenções e tratados especificamente de direitos humanos. No cenário nacional interno brasileiro, eu também tenho direito à vida previsto em várias leis. Eu tenho direito à vida previsto na Constituição Federal, como um direito fundamental, porque aí nós estamos falando de normas nacionais. Então, o direito à vida é um direito humano, porque está previsto em normas internacionais, e é um direito fundamental, porque está previsto em normas nacionais. E eu ressalto especificamente a nossa Constituição Federal. Eu tenho o direito à vida previsto em leis federais, em códigos, em leis estaduais, em todos os tipos de leis e documentos, a gente vê a questão do direito à vida, tá? Aqui, especificamente, eu citei a Convenção Americana de Direitos Humanos, por quê? Porque os casos que são levados para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e se não for cumprido, encaminhados para a Corte de São José, são apresentados os artigos da lei do sistema, e a lei do sistema é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí está previsto no artigo 4º dessa convenção. Todos esses casos aqui, nos quadrinhos verdes, em volta do direito à vida, são casos que foram considerados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como situações de violação do direito à vida. Então, o direito à vida é aquele direito de estar vivo, vivo com dignidade, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos considera as situações de desaparecimento forçado, violação do direito à vida, considera questões envolvendo pena de morte, violação do direito à vida, a dignidade na vida e na morte. Na morte não tem decisão aqui, na morte é mais no europeu. A violação do direito à vida, condições dignas de existência, digna, né? Aí tem o caso Villagrán também, que é muito interessante para vocês lerem, que também foi considerado violação do direito à vida, a proibição da autoanistia e o direito à verdade, e esses dois primeiros aí de cima vão ser os temas mais focados na nossa aula de hoje, porque vamos tratar do caso Gomes Lund versus Brasil. E o caso muito famoso da professora Loyasa Tamayo, lá no Peru, que foi uma professora que foi presa, e ela passou muitos anos presa, e sofrendo vários abusos, torturas e transferências de locais, sem saber o que estava acontecendo, sem direito a uma defesa efetiva, as coisas foram acontecendo, enfim. E aí, depois de muitos anos, que ela foi solta e sem acusação, sem saber exatamente, né, o que tinha acontecido, e ela tentou internamente no Peru obter uma reparação pelos danos que lhe foram causados e a punição das pessoas responsáveis pelo que aconteceu durante a sua vida, durante muitos anos da sua vida, não conseguiu, e ela processou o Estado do Peru, levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, posteriormente o caso foi encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Peru. Olha que interessante aqui, é uma pessoa que não morreu, a pessoa que não morreu que levou o Peru para os tribunais internacionais de direitos humanos por violação do direito à vida. E aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que, mesmo não ocorrendo a morte, o Peru foi responsável pela destruição dos projetos de vida da professora. E pelo fato de ter ocorrido a destruição dos seus projetos de vida, o Peru havia violado o direito à vida, porque não tem o direito a projeto de vida expresso. A destruição do projeto de vida, ele é considerado violação do direito à vida. Então, todas essas situações são desdobramentos do direito à vida. Nas próximas aulas, nós veremos muitos gráficos, assim, para a gente poder compreender o desenho dos direitos humanos, para ficar mais fácil, facilitar a nossa visão das decisões. Quando eu estava no período do doutorado, eu tinha um professor orientador que falava assim: Mariane, você gosta muito de desenhar jurisprudência. Eu falei, mas é muito mais fácil para a gente poder entender, porque você consegue dividir por temas e compreender quais são os principais pontos que são tratados dentro das decisões internacionais. Se você constrói ali uma visualização melhor da decisão,
Se você constrói uma visualização melhor da decisão, é muito mais fácil para poder compreender. E até na minha tese de doutorado, depois eu até quero mostrar para vocês, eu apresentei os desenhos. Um dia eu conto para vocês, tá? Quem um dia quiser fazer doutorado, mestrado. E o povo da banca falou, mas quem fez esses desenhos? Eu. Mas como? Lá no Word, tem lá círculo. Peguei o círculo, fui fazendo. Setas. Peguei setas e fui fazendo. Não tem nada muito mistério aí, não. E aí fui colocando. Depois, se eu conseguir pegar aqui para vocês, eu mostro para vocês. Eu sempre carrego a minha tese de doutorado aqui comigo, eu fico lembrando todo dia, porque eu fico pensando como que eu estou viva. Aí eu penso que eu estou viva, olho para ela e falo, como que eu estou viva? Aí eu olho, ela sempre fica perto de mim. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aí tá. O que acontece? Tudo isso se tornou essa construção do conceito de direito à vida. E aqui passando, e focando especificamente num ponto, que é a questão do desaparecimento forçado, da anistia e do direito à verdade, para a gente poder chegar no principal caso que o Brasil foi levado para a comissão, especificamente para a corte, e condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos no passado. Todos esses casos aqui, Barros Altos versus Peru, Almonacci versus Chile, Gomes Lund versus Brasil, o Gelman versus Uruguai, foram desaparecimentos, são casos envolvendo o desaparecimento de pessoas em período de ditadura militar. Essas pessoas desapareceram e as famílias não tiveram conhecimento do que aconteceu. Informações do paradeiro, onde foi colocado, enfim. As pessoas invocaram, além do direito à vida, o direito à verdade. Esse direito à verdade foi um direito que foi construído pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, invocaram o direito da vítima e de familiares de obter uma clarificação, uma apresentação clara dos fatos por meio de investigação, julgamento daquilo que aconteceu no período da ditadura militar, em alguns casos especificamente de desaparecimento de algumas pessoas. O nosso caso, especificamente o caso Gomes Lund, ele se refere especificamente à questão do direito à informação. Eu vou explicar para vocês melhor o caso Gomes Lund. Mas passando aqui no material, o desaparecimento forçado é até interessante porque o nome sai, o nome aparece, e quem vai dar o conceito, como eu disse para vocês, a maioria dos conceitos dentro dos direitos humanos, eles são construídos nas decisões. E aí os livros de direitos humanos, eles reproduzem o conceito que foi feito na decisão, eles trabalham, pega a decisão da corte, do tribunal X, vai lá, trabalha aquele conceito e coloca nos livros. Então, a maioria dos livros de direitos humanos que vocês estudarem, que apresentar uma definição. Teve uma pessoa, eu não sei se foi dessa turma, que me mandou um WhatsApp um dia me pedindo uma indicação de livros de direitos humanos. Eu acho que foi dessa turma aqui. E eu indiquei um livro, eu indiquei alguns livros de direitos, especificamente de direitos humanos, indiquei o livro do professor Valério Mazzuoli, indiquei o livro de direitos humanos do professor André Ramos de Carvalho, que é muito bom também, mas indiquei um livro especificamente sobre temas. Eu até falei, olha, esse aqui é um livro geral de direitos humanos, mas existe um livro que é sobre temas específicos de direitos humanos. Como assim temas? Vida, mulheres, crianças, idosos, refugiados, saúde, enfim, temas, meio ambiente, temas específicos de direitos humanos. E tem um livro que eu até havia indicado e vou indicar aqui para vocês, Desaparecimento Forçado, que se chama Temas de Direitos Humanos, da professora Flávia Piovesan. A professora Flávia Piovesan, ela é uma professora que sempre escreveu muito sobre direitos humanos, é uma pessoa que tem autoridade para escrever muito bem, e tudo que vocês lerem da professora Flávia Piovesan, vocês podem estudar, porque é cientificamente comprovado que o negócio é bom, é um material bom, metodologicamente comprovado. Se chama Temas de Direitos Humanos. Então, se você quer fazer uma pesquisa de direitos humanos e pegar um tema específico, eu recomendo o livro Temas de Direitos Humanos, da Flávia Piovesan. Tá. Mas
o conceito de desaparecimento forçado, como que a corte entende que se caracteriza uma situação de desaparecimento forçado de uma pessoa ou de um grupo de pessoas? A corte, ela estabeleceu um caminho. Todos esses casos que foram julgados pela corte foram comprovados que ocorreram. A corte, ela não vai condenar um país se não tiver prova. Então, até porque muitos casos foram levados e não foram comprovados. Esses que eu apresentei para vocês, todos foram casos que foram comprovados, especialmente o Gomes Lund. Houve provas, documentos assinados para aquilo acontecer, pessoas foram ouvidas, confessaram, e realmente ficou comprovado que aconteceu esse desaparecimento forçado. Então, a corte, depois de ouvir todo mundo, pessoas envolvidas no desaparecimento, documentos que foram escritos, depoimentos de testemunhas, chegou a um caminho do que é considerado um ato de desaparecimento forçado. Então, está bem aqui, ó. Para o desaparecimento forçado acontecer, a corte entendeu que em todas as situações existem elementos bem característicos do desaparecimento forçado. Primeiro, há uma escolha de vítima ou de um grupo de vítimas. Aí você faz a detenção da pessoa, que quem está cometendo a questão do desaparecimento vai lá e faz a detenção daquelas pessoas. Essas pessoas são detidas. Aí, geralmente, acontece uma transferência de local muito rápida. Então, elas são detidas num local, de repente, elas são transferidas. Todos foi caracterizado isso. Elas eram transferidas para outros locais, depois para outro local, então ela não ficava especificamente num único lugar para não ser encontrada, para não ter uma referência. Então, havia uma transferência muito rápida dessas pessoas. Tinha alguns interrogatórios mediante tortura, o próprio processamento de informações, as pessoas que eram detidas não tinham muita informação e nem acesso à defesa dentro daquela detenção. E havia ali toda uma tomada de decisão sobre como aquela pessoa seria eliminada. E isso segundo a própria confissão de pessoas envolvidas nesse desaparecimento. Então, havia um sistema de tomada de decisão. Se faria a eliminação física, matava a pessoa, e depois não era só matar, tinha que fazer o desaparecimento dos restos mortais para não deixar vestígio. Isso tudo era falado nos depoimentos. E o uso dos recursos estatais para tampar a situação, para que a situação não viesse à tona e não deixasse desaparecimento mesmo, não é desaparecer para aparecer depois, é desaparecer e ficar desaparecido na história. Então, tinha todo um método aí, isso que eu coloquei para vocês é uma síntese das decisões da Corte Interamericana, que em todos aqueles casos, a Corte colocou e ficou comprovado que os casos de desaparecimento, eles aconteciam nesse processo, desde a escolha das vítimas até o uso dos recursos estatais, mas até a própria decisão de como aquela pessoa seria eliminada, morta, enfim, e desaparecida até seus restos mortais para não deixar vestígio. Isso aqui dentro das decisões, tá? Então, é um material que já está disponível para vocês, mas eu quero entrar especificamente numa discussão aqui. Antes disso, eu queria fazer uma sugestão de leitura. Anotem aí. O caso Lacantuta. Esse caso Lacantuta é um caso importante para vocês conhecerem dentro do estudo do direito à vida. Porque a Lacantuta, por que se chama Lacantuta? Por causa é uma universidade, a Universidade Lacantuta. A Lacantuta ela é conhecida por esse nome, porque aconteceu na universidade. O que aconteceu? O desaparecimento de um professor e 9 alunos, também num período considerado um regime de exceção no país, período de ditadura, e houve aí o sequestro de 9 alunos e um professor, por um grupo chamado Grupo Colina, no Peru, e essas pessoas aí desapareceram. Esses 9 alunos e esse professor. Isso aconteceu na universidade, que se chama Lacantuta. Então, se chama Lacantuta por causa da universidade. É um caso que qualquer evento de direitos humanos que vocês participarem, se for tratado do tema desaparecimento forçado, certamente vocês vão ouvir falar do caso Lacantuta, e do caso Gomes Lund versus Brasil. São 2 casos referência mesmo para estudo de desaparecimento forçado, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Enfim, fica aqui então a sugestão de leitura para vocês conhecerem melhor o caso, esse caso Lacantuta. Mas vamos lá, vamos chegar especificamente numa questão. Olha só. A gente viu a questão do desaparecimento forçado. A gente está aqui falando de regimes de exceção, desaparecimento forçado ocorrido em períodos de regime de exceção, em períodos de ditadura militar, que foram comprovados, teve ação interna, não teve resultado, e as famílias dessas vítimas levaram o caso para a comissão e depois que foi encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos voltar um pouquinho agora na história. Eu vou exemplificar com o Brasil, mas essas leis de anistia, elas aconteceram em todos os países que tivemos o período da ditadura militar, que ocorreram desaparecimento forçado. O que é anistia? Quando a gente fala de anistia. A anistia, ela significa perdão. Então, por exemplo, uma lei concede anistia para alguém. Uma lei está perdoando alguém por alguma coisa que ela fez, ou que ela deve. Então, quando uma pessoa recebe a anistia por lei, a anistia só pode ser concedida por lei. Isso cai muito em concurso público, viu? Em prova da OAB. A anistia só pode ser concedida por lei. Quando uma pessoa recebe uma anistia, é a mesma coisa de dizer, olha, você foi perdoado, então você não vai ser processado e responsabilizado por isso aqui, porque você foi perdoado. Então, vamos supor aqui, por exemplo, e a anistia não é só na questão envolvendo desaparecimento forçado, não. A anistia é algo que acontece em qualquer área. Vou pegar uma área que não tem nada a ver aqui, porque até na área do penal pode acontecer, mas vamos pegar na área fiscal. Vamos supor que a Alice, ela tem uma empresa, e a empresa da Alice deve um determinado imposto aí por um período, ela ficou sem pagar esse imposto, em razão de crise econômica, alguma coisa aí nesse sentido. E aí, depois de uns anos de dívida, vem uma lei que dá uma anistia fiscal, por exemplo. E diz o seguinte, as empresas que devem o imposto X, né, do período tal a tal, ficam anistiadas, recebem anistias, ou seja, a empresa da Alice, ela recebe um perdão e a empresa dela não deve mais. Então, a anistia, ela acontece, ela é um instituto denominado de perdão. Então, o que aconteceu dentro do período da ditadura militar de todos os países que tiveram a ditadura militar? A lei de anistia. Essa lei de anistia, ela perdoava todas as pessoas que cometeram crimes no período da ditadura, para essas pessoas não serem responsabilizadas. Professora, mas isso aconteceu em todos os países. Todos os países tiveram suas leis de anistia. O problema não é a anistia. O problema é a autoanistia. Porque observem bem, quando eu dei o exemplo aqui da Alice, não foi a própria Alice que criou a lei para perdoá-la. Foi o Estado, quem cria a lei, que foi lá e fez aquela lei para perdoá-la. Ela recebeu a anistia de alguém. Agora, quando o próprio governo cria uma lei para perdoar pessoas do próprio governo, isso se chama autoanistia. E a autoanistia, ela é vedada pelas leis de direitos humanos. Observem que o problema não é a anistia. O problema é a autoanistia. Eu vou lá, eu sou responsável por vários problemas, crimes, e eu mesma vou lá e tenho iniciativa e movimento todo, um aparelho aí estatal, cria a lei de autoanistia. Eu vou ser beneficiada, muita gente vai ser beneficiada. Eu estou me perdoando, me auto-perdoando pelos crimes que eu cometi. E isso aconteceu em todos os países. Quando aconteceu, nossa, vocês podem imaginar a repercussão do cenário de direitos humanos. Estou apresentando para vocês a visão dos tribunais de direitos humanos. As pessoas foram tentando invalidar as suas leis internamente. É o ponto que eu estou querendo chegar com vocês aqui. Tá. A Lei de Anistia do Brasil. Lei 6683, Lei 6683, de 79.
No ano de 1979, o Brasil publica a sua lei de anistia, Lei 6683 de 79. Logo nos primeiros artigos já vem ali o que levou, né, o estouro, a explosão. Que ficam anistiados todos que praticaram crimes políticos e crimes comuns, tudo. Não é só crime político, não é só assim, restrição de liberdades daquilo, fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo, não é isso. Mas é abranger crimes comuns, homicídio, tortura, desaparecimento, a lesão corporal, tudo. Injúria, calúnia, difamação, agressão, tudo que vocês imaginarem, perdoou tudo. Pegou o pacote inteiro de crimes que aconteceu naquele período e perdoou. A lei fez esse perdão. O negócio foi parar no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Anos depois, acabou o período da ditadura militar, passou um tempo, o Conselho Federal da OAB, a OAB ela é regida, ela tem um órgão, na época, o Conselho Federal da OAB, o Conselho Federal da OAB tem legitimidade pela Constituição para ajuizar ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal. A DPF, a ADI, enfim, acho que não sei se vocês tiveram controle de constitucionalidade ainda, se não tiveram, vão ter, e vão estudar o controle concentrado, que são aquelas ações para se discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, ou analisar um fato, se ele está em conformidade com a Constituição Federal, não está, que é a arguição de cumprimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são as famosas ADPFs. Vocês vão, se não estão estudando, vão estudar ou já estudaram o controle de constitucionalidade. E o Conselho Federal da OAB, pela Constituição Federal, é um dos legitimados a apresentar essas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Anos depois, o Conselho Federal da OAB faz a ADPF 153. Então, aqui nós temos uma lei de anistia, que é a Lei 6683 de 79, e anos depois, o Conselho Federal da OAB apresenta, ajuiza a ADPF, a famosa ADPF 153 no Supremo Tribunal Federal. Qual foi o pedido dessa ADPF 153? O pedido da ADPF foi Supremo Tribunal Federal, em síntese, Supremo Tribunal Federal, a lei de anistia do Brasil, tudo bem ela anistiar crimes políticos, mas anistiar todos os crimes que foram praticados sem constitucional. Isso viola o direito à vida, vários direitos fundamentais. Então, essa parte de crimes comuns, homicídio, desaparecimento, tortura, isso não pode ser perdoado. Os outros crimes por questões políticas, sim, ok, mas os crimes comuns, não. Tá. Aí o negócio ficou lá no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Vamos voltar agora um pouco na história. O Brasil, ele ratificou, ele aceitou o sistema interamericano, a convenção, em 1992. Ou seja, as ações elas começaram a aparecer contra os países depois de 1992, que foi quando o sistema passou a ter validade dentro do Brasil. O que aconteceu? Só estava esperando ter esse sistema, né? Ter a comissão, ter a corte. Aconteceu, no período da ditadura, um movimento muito conhecido e ficou comprovado que esse movimento aconteceu por documentos que se chama Guerrilha do Araguaia. Tudo isso que eu estou dizendo, eu peço que vocês anotem para vocês pesquisarem depois. A Guerrilha do Araguaia foi um movimento que aconteceu. Por que chama Guerrilha do Araguaia? Porque algumas pessoas que não concordavam com o governo na época, com o sistema da ditadura na época, e tinha muitas pessoas, elas estavam andando aí pelo país fazendo seus movimentos e manifestações. E elas iam, acampavam nos lugares, continuavam, no outro dia acampavam. E aí houve todo um rastreamento dessas pessoas,
e descobriu-se onde essas pessoas estariam num determinado dia. Entre 70 a 77 pessoas, eu preciso verificar direitinho. E aí, num dia que essas pessoas organizaram os acampamentos, aconteceu lá uma guerrilha. Então, houve um embate muito grande de pessoas das Forças Armadas, juntamente com esses civis desse movimento, e essas 70 pessoas desapareceram. 70, 77, uma coisa assim, vocês realmente ver. Houve o desaparecimento dessas pessoas, sumiu, todo mundo sumiu. E aí virou um negócio muito grande, porque não era uma, não era duas que alguém falava, não era... E ficou comprovado mesmo o desaparecimento dessas 70 e poucas pessoas. As famílias tentaram internamente nos tribunais resolver de todas as formas, mesmo depois do período da ditadura, não conseguiram resolver nada, nem informação do que aconteceu direito. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês só foi aparecer depois, quando teve a ação no sistema internacional. Uma mulher, a senhora Gomes Lund, é o mesmo sobrenome do marido dela, que foi um dos desaparecidos. A senhora Gomes Lund, juntamente com outras famílias de pessoas desaparecidas, se uniram e apresentaram uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso depois que o Brasil começou a fazer parte. A guerrilha do Araguaia aconteceu, se eu não me engano, na década de 70. E aqui tem um ponto jurídico muito importante para a gente analisar. Porque o sistema ele é criado para julgar fatos ocorridos depois que o Brasil faz parte. Ele não pode voltar. Por que ele voltou para pegar fatos que aconteceram antes de 92, na década de 70? É um ponto interessante que eu vou falar para vocês o que aconteceu. E aí ela fez uma denúncia, apresentou uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos com outras pessoas. A comissão comprovou que houve a guerrilha do Araguaia, que houve o desaparecimento dessas 70 e poucas pessoas, conseguiu a documentação, porque, como já tinha acabado o período, o Brasil forneceu todos os documentos que existiam nos arquivos ali, e encaminhou tudo para a comissão e para a corte. Falou, não, a gente não era dessa época, tá aí, vamos encaminhar, aí vocês olham o que é, o que não é. E tinha muita coisa, e ficou comprovado. Tem um documento até da ordem, de onde essas pessoas estariam, assinado lá por algumas pessoas, enfim. O negócio realmente aconteceu. E foi quando o Brasil foi condenado, não, foi recomendado que o Brasil tomasse algumas providências em relação ao caso Gomes Lund. O Brasil não cumpriu. E aí o caso foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Deixa eu contar para vocês o resumo dessa ação. O que é a ação da senhora Gomes Lund, o que ela queria na ação dela. Que já tinha tanto tempo. Ela queria o seguinte, ela queria, primeiro, o direito à informação. Ela queria a verdade. Ela invocou o direito à verdade. Eu quero saber o que aconteceu, porque nunca foi passado para ninguém o que aconteceu em relação. Nós não tivemos a oportunidade nem de enterrar nossos entes. Então, eu quero saber o que aconteceu. Então, é o direito à informação que ela alegou. Ela alegou a violação do direito à vida, porque o desaparecimento forçado já tinha sido considerado pela corte violação do direito à vida. Essas pessoas desapareceram, então, provavelmente já estavam mortas. Alegou a violação do direito à vida. Ela pediu a indenização não só para ela e para aquelas famílias, mas olha isso, mas para todas as pessoas que comprovadamente tiveram parentes desaparecidos no período da ditadura. E é uma característica da sentença da corte, ela não fica restrita só para aquelas pessoas que pediram, ela pode ampliar e pegar todo mundo. E o que deu mais polêmica? Ela pediu a criação de um mecanismo para se apresentar a verdade para a população. E o que deu mais polêmica? Ela pediu que a lei de anistia fosse invalidada porque ela era contrária às normas de direitos humanos. O Brasil, naquele caso, porque era uma ação contra o Brasil, não poderia anistiar e perdoar crimes comuns, homicídio, tortura, outros, mas esses comuns não. A mesma coisa que estava sendo analisada na DPF 153. Só que as duas estavam ao mesmo tempo em andamento. É isso que eu estou querendo nós chegar no ponto aqui. Porque vai chegar uma hora que esse negócio virou isso aqui.
Aí a ação da senhora Gomes Lund foi, o Brasil não cumpriu na comissão, teve a recomendação para fazer tudo que ela pediu, não cumpriu, foi para a corte. Quando chegou na corte, o caso Gomes Lund, nesse caso especificamente, a corte decidiu. A corte fez uma investigação bem mais aprofundada para poder colher mais provas, para poder julgar. E aí a corte deu a sentença do caso Gomes Lund. Fica famoso porque o Brasil não tem tantas ações na corte, né? E o caso é igual o caso da Damião Ximenes, é um caso que foi para a corte. O caso Gomes Lund é um caso que foi para a corte. A corte, ela sentenciou contra o Brasil, condenou o Brasil a indenizar todas aquelas famílias daquelas vítimas da guerrilha do Araguaia, indenizar todas as pessoas que comprovassem que teve parentes desaparecidos no período da ditadura no Brasil inteiro. Condenou o Brasil a criar mecanismos para apresentar a verdade, não só para as vítimas, mas para a sociedade de uma forma geral do que havia acontecido. E aí foi quando, vocês vão lembrar, que em 2011 foi criada a Comissão da Verdade. Lembra da Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade, a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, é igual a Lei Maria da Penha. Ela é fruto de uma condenação internacional que o Brasil sofreu. A Comissão da Verdade só foi criada porque o Brasil foi condenado no caso Gomes Lund. Aí o Brasil tinha que prestar conta para a corte, e aí criou a Comissão da Verdade e prestou conta. E o Brasil foi condenado a invalidar a sua lei de anistia, porque a lei de anistia, ela era contrária às normas internacionais de direitos humanos. Aquele perdão não estava feito de forma correta. Quando a gente faz a análise de leis com a Constituição, a gente chama de controle de constitucionalidade. Quando a gente faz a análise de leis com normas internacionais, a gente chama de controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade significa a lei do país tem que estar com relação com a lei internacional. É tipo controle de constitucionalidade, só que quando é internacional, chama controle de convencionalidade. E de que não houve um controle de convencionalidade, porque a lei de anistia era contrária a uma norma a leis de direitos humanos que o Brasil fazia parte. Olha isso. Aí o Brasil recebeu a sentença. Ele olhou, vamos fazer um checklist aqui. Pagar indenização, ok. Pagar indenização para quem? Ok, a gente paga. Apresentar a verdade para a sociedade. Vamos criar a Comissão da Verdade, ok. Invalidar a lei de anistia, ponto de interrogação. Segura essa informação aí, agora vamos voltar lá na DPF 153. A ação lá no Supremo, pedindo a mesma coisa. O Conselho Federal da OAB fez a ação, pedindo para declarar inconstitucional, agora é inconstitucionalidade, porque em relação à Constituição, no Supremo, no STF, não é no internacional. Para declarar a inconstitucionalidade da lei de anistia. Em abril de 2010, o STF vai lá e decide a DPF 153. Vai lá e fala assim: a lei é constitucional. O STF não entendeu que a lei seria inconstitucional. O STF falou: não, a lei de anistia. Gente, eu recomendo a leitura da sentença. Eu escrevi um artigo, ele está no Jus Navigandi, na época. Deve ter tô brincando, ia falar uns 70 anos. Deve ter eu acho que uns 10 anos que eu escrevi isso, uns 8. Tem que olhar. Se vocês colocarem lá a DPF 153, meu nome, Jus Navigandi, vai aparecer, porque eu lembro que eu fiz a análise dessa DPF. E aí eu tenho uma síntese lá, dá para vocês verem uma síntese dos votos. Ao Supremo Tribunal Federal veio e falou o seguinte: essa lei é constitucional, ninguém mexe na lei de anistia, ela está toda correta, ninguém vai fazer nada, pode perdoar sim, perdoa tudo, perdoa. Em síntese, foi isso que o Supremo Tribunal fez na época, em 2010, tá? Se eu não me engano, o ministro relator era o Eros Grau. Ele não é mais ministro, ele é ministro, né? Porque o ministro nunca deixa de ser ministro, mas ele não está na função especificamente de ministro mais, porque ele se aposentou. Aí o que acontece? Isso foi em abril de 2010. Não foi unânime, foi por maioria. Teve ministro que não concordou. Isso foi em abril de 2010. A ação Gomes Lund não tinha sido julgada ainda.
Em novembro de 2010, no mesmo ano, ou seja, 7 meses depois, a sentença do Gomes Lund sai da corte. Então, a sentença do caso Gomes Lund foi depois da decisão da DPF 153 lá no Supremo, que já tinha falado que era constitucional. E aí vem, 7 meses depois, uma sentença da corte diz: no caso Gomes Lund, Brasil, você está condenado em todas aquelas situações que eu passei para vocês agora, e você vai invalidar a sua lei de anistia, porque a sua lei de anistia não é compatível com as normas de direitos humanos. Agora imagina, né? Primeiro tem uma decisão do Supremo falando que é constitucional. 7 meses depois sai uma decisão, uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos condenando o Brasil, falando que não é válida porque é incompatível com as normas de direitos humanos. Olha o choque. Olha o choque aqui que já deu um... Imagina para mim que você não deu. Foi quando o governo brasileiro recebeu a sentença da Corte, olhou, indenização, ok, Comissão da Verdade, vamos criar uma Comissão da Verdade, lei de anistia. Peraí, o Supremo Tribunal, nosso Supremo Tribunal Federal já falou lá em abril que a nossa lei é constitucional. Então, eu vou responder aqui para a Corte o seguinte, que a nossa Suprema Corte, o Brasil tem soberania, e a nossa Suprema Corte já decidiu que ela é constitucional, então nós não vamos invalidar a lei de anistia. Nós não vamos cumprir essa parte, porque a nossa Suprema Corte já decidiu que está tudo certo. Então, vai ficar, vai continuar perdoando. Aí, imagina, né, as boas relações que ficaram de Brasil e Corte, de sistema interamericano. Aí, vocês me perguntam, e aí, professor? Não cumpriu. Cumpriu o resto. Tanto que, se vocês entrarem no site da Corte, e olharem lá casos em aberto. Porque se ficar uma sem cumprir, o caso fica em aberto. Até hoje o caso Gomes Lund está lá em aberto, ele não está fechado. Porque o Brasil não cumpriu. Mas vem a pergunta, mas não tem nada que pode ser feito para o país cumprir? Não tem uma sanção internacional dessa forma. O que aconteceu é o Brasil ser colocado na lista de descumpridores, de normas de direitos humanos, ser falado na OEA, nas sessões da ONU, enfim. Aí vocês perguntam assim, professora, mas em outros países teve os mesmos? Teve aqueles casos que eu coloquei para vocês, todos pediram a invalidação das leis de anistia. Uruguai, Chile, Peru, Paraguai, Argentina, tudo. Todos os períodos que tiveram a lei de anistia, teve ação e pediu a invalidação da lei de anistia e a corte também determinou a invalidação das leis de alta anistia. Aí vocês perguntam, e os países cumpriram? Todos cumpriram, invalidaram suas leis de anistia. Só o Brasil que não. O único país que não invalidou sua lei de alta anistia, que não mudou a lei, que não fez uma revisão da lei, foi o Brasil. Mas o que isso tem a ver agora com o atual cenário? Tudo. Deixa eu até parar de compartilhar aqui, porque eu já quero até passar para vocês. Tudo a ver. O que saiu primeiro? A decisão do Supremo. A decisão da Corte, a decisão internacional, foi depois. Foi em novembro. Eu não sei se foi outubro ou novembro, tem que ver, mas foi no mesmo ano, 6 ou 7 meses depois. E aí o Brasil não cumpriu porque ele alegou que o STF já tinha falado que era constitucional, tá? Só que alguns anos depois da decisão da Corte, fizeram outra DPF. Por quê? Porque a decisão internacional saiu depois. Aí fizeram essa DPF aqui, que eu vou colocar para vocês, o número dela. Tem outra, a DPF 320. Tem a 153 e tem a 320. A 153 foi aquela primeira. A 320 foi depois que saiu a decisão internacional da Corte e o Brasil não cumpriu, alegando que o Supremo já tinha decidido. O que a DPF 320 pediu? Como a decisão internacional foi depois e o Brasil violou o controle de convencionalidade, então o Supremo Tribunal Federal deveria reanalisar com base na decisão internacional. Tem que ter uma reanálise com base na decisão internacional, porque ela foi depois,
e pediram uma revisão da lei de anistia novamente, com base na decisão internacional, porque o Brasil é obrigado a cumprir decisões que são feitas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que fazer uma reanálise do caso a partir da decisão que veio depois e automaticamente foi pedida uma revisão da lei de anistia. O que deu essa ação? Não deu ainda. Essa ação ela ainda está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Eu vi no último mês uma movimentação dentro do Supremo em relação a essa lei. O Procurador-Geral da República já deu o parecer dele. A gente acompanha, né? Principalmente para quem desenvolve pesquisa, a gente fica o tempo, ainda mais que tem pesquisas em andamento em relação a esse caso. As pesquisadoras, a gente tem um grupo de pesquisa que a gente não está podendo reunir, mas nós temos um grupo de pesquisa aqui o tempo inteiro. E aí está lá. Pessoal, vocês viram que o Procurador-Geral já colocou o parecer dele, já está disponível lá no site do Supremo, o parecer dele. O parecer do Procurador-Geral da República da Procuradoria-Geral da República nessa DPF é que tem que ter uma revisão na lei. Se agora vai depender da votação. Vocês podem ter certeza que quando for ter a votação, as sessões do Supremo são, né, agora não, nesse momento de pandemia, mas elas são públicas, elas são colocadas à disposição, até em tempos de pandemia, essas sessões são disponíveis, aliás, todos os tribunais estão colocando e disponibilizando aí no YouTube. Hoje, se vocês colocarem aí, até um exemplo, uma sustentação oral que a gente faz na sessão da segunda Câmara Civil, está aí no YouTube, o link. Vocês podem jogar lá, segunda Câmara Civil, TJ Goiás, vocês vão assistir de ontem, fica tudo lá, público, a não ser que seja um processo em segredo de justiça. Esse caso não é. E aí, quando for julgado isso aí, vai ser um negócio no Brasil. Então, vocês têm que ter esse conhecimento até quando forem indagados, porque vai sair na mídia. O Supremo Tribunal Federal hoje vai julgar, ou semana que nos próximos dias vai julgar a DPF 320, que pede uma revisão da lei de anistia. Vocês precisam conhecer a história, o que aconteceu e por que existe essa segunda ação. Esse é o contexto que eu queria apresentar para vocês. E tudo está ligado ao direito à vida. A gente pensa assim, nossa, a aula de direito à vida é só aquilo ali. Não, a aula do direito à vida, a gente chega em lugares, a todas as aulas, né? A gente chega em pontos, vocês vão ver quando a gente for ter aula de meio ambiente, por temas. A gente chega em pontos que falam, meu Deus, eu nem sabia que isso aqui estava acontecendo. Essa ação aí, logo ela vai ser julgada no Supremo, isso pode tomar novos rumos aí. E é complicado, porque é o outro ponto que eu quero apresentar para vocês, que a Corte decidiu. Porque deve ser uma das dúvidas de vocês. Professora, se o Brasil entrou depois de 92, como que pode ter ação de casos que aconteceram na década de 70? Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que desaparecimento forçado é crime contra a humanidade. Os tribunais de direitos humanos equipararam o desaparecimento forçado de pessoas a crimes contra a humanidade. E por ser equiparado a crimes contra a humanidade, isso pode pegar fatos anteriores à adesão do país ao sistema. Outra alegação da Corte Interamericana, foi um entendimento da Corte, tá? Outro entendimento da Corte, o entendimento de que o problema se protraiu no tempo. O fato aconteceu na década de 70, mas até depois de 92, as famílias não tinham conhecimento do que tinha acontecido. Então, mesmo depois de 92, essa ação poderia acontecer, porque foram fatos que foram se protraindo no tempo, essa ausência de conhecimento do que havia acontecido. Então, essa equiparação do desaparecimento forçado a crime contra a humanidade e essa análise de que as ausências de informações foram se protraindo no tempo, a Corte entendeu que poderia sim esses fatos serem julgados depois que o país entra dentro do sistema, desde que o sistema já tenha sido criado, e o sistema foi criado na década de 60.
né? Então, daria para pegar esses fatos aí. O que não daria é se fosse, por exemplo, o sistema foi criado depois. Não. O sistema já tinha sido criado. E aí foi um entendimento que eu estou passando para vocês, são entendimentos do tribunal. Passei para vocês o que é a DPF 153, passei para vocês o caso Gomes Lund, o que é o caso, o que foi esse caso Gomes Lund, por que ficou tão marcante assim. As indenizações foram cumpridas, a Comissão da Verdade foi criada, o problema todo foi na questão da lei de anistia. E aí foi feita a DPF que foi julgada antes, a decisão da corte saiu depois, e foi feita outra DPF depois, pedindo uma reanálise da decisão a partir da decisão internacional. Atual cenário, aguardando o julgamento da DPF 320. Quem que é o ministro relator? Se eu não me engano, o ministro relator da DPF 320 é o Fux, é o ministro Luiz Fux. Ele que está com o relatório, mas vai ser julgado, cada um vai poder dar o seu voto, mas se eu não me engano, porque eu não sei vocês, mas a gente sempre pesquisa quem são os ministros relatores para partir desses votos, para depois fazer a análise dos outros votos. Se eu não me engano, é o ministro Luiz Fux que está com essa DPF para relatar, e aí nós teremos o julgamento. Povo, eu falei tanto, já são 9h40, eu falei tanto, né? E aí? Dúvidas? Tem que ter. Qualquer dúvida. Vocês entenderam aqui? Não entendi. Professor, não entendi. Entendemos, professora? Entendeu? Tudo certo? Você já tinha dado, tipo, uma iniciada na aula passada sobre o direito à vida. Aí, E eu deu digo para... esses caminhos do desaparecimento forçado, o caso Gomes Lund, a DPF 153. Na aula passada, você reforçou mais o caso da professora Tamayo. É isso. Você falou mais do caso dela. E nesse caso, Gomes Lund especificamente, da DPF 320, nenhuma dúvida? Não, para mim não. Pelo menos Okay? para mim não. Tá, posso fazer uma sugestão de leitura para vocês compreenderem melhor o que eu falei hoje? Vou compartilhar com vocês aqui, tá? Uma tela. E aí a gente... Vou pegar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui no Google? Sim. Sim? Vocês vão... Esse artigo ele está dentro do site da corte. Então, vocês vão colocar... Até coloquei aqui, ó, a DPF 153 e a 320. Ele já saiu aqui como segundo. Esse artigo se chama... Eu vou clicar, tá? Mas se alguém quiser tirar uma... Vocês coloquem isso aí, dá para ver onde é que ele está, né? Dentro do site da corte, vocês vão clicar nesse artigo. Esse artigo ele é bem interessante, tá? A responsabilidade internacional do Brasil em face do controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade é a lei nacional tem que estar em conformidade com as leis internacionais de direitos humanos. Conflito de interpretação entre a Corte e o Supremo contra a lei de anistia, foi o que eu acabei de contar para vocês. Nesse artigo, vocês conseguem compreender tudo, o período, o caso. Deixa eu só colocar para vocês aqui, mais para o final, porque aqui fala bem de ditadura no começo, mas depois vai para a parte que a gente... Aqui, ó. A polêmica acerca da lei de anistia e a controvérsia entre a posição da Corte com o Supremo, e aqui vocês conseguem entender como que foi o julgamento, o que é a anistia, e aí vai descendo os artigos, ele tem 18 páginas, isso aqui vocês leem rapidinho, tá? Aqui fala, ó, que o Conselho Federal da OAB entrou com a ação lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo a inconstitucionalidade da lei da anistia, nessa parte dos crimes, né, que não poderia perdoar, e aí vai contando. Aí tem trechos da petição, tem trechos das decisões, para vocês verem, da DPF 153, e vai descendo.
o voto do ministro relator, julgo improcedente, tem tudo aqui. Aparece direitinho. Quando vocês leem um artigo inteiro, vocês conseguem entender melhor tudo que eu falei aqui, tá? O caso Gomes Lund, aqui. O que que é? Aqui, ó. Perto do Rio Araguaia. Operação Marajoara, aí vai. O resultado da decisão que condenou o Brasil, tá aqui. Reconhecimento da sua declaração da lei da anistia inválida. E ela que foi contrária à posição do STF. Gente, céu, isso aqui deu um problema no cenário de direitos humanos, foi um bafão. Aí vocês vão lendo as controvérsias até chegar no que nós terminamos aqui, que é a 320 aqui, ó. Foi feita outra em 2014 e tá lá. É o Fux mesmo. O relator é o Luiz Fux, já recebeu o parecer do procurador da República, que se manifestou no sentido de ser promovido a revisão da lei. Aí termina o artigo, porque não foi julgado ainda. Está aguardando julgamento. Mas eu recomendo a leitura desse artigo. Qualquer coisa, a Emily me mandou, a representante, a Emily ou vocês me mandam a mensagem que eu mando o link do artigo, mas dá para colocar lá, é só colocar DPF 153, 320, que aparece lá no Google, é o artigo que está no site da Corte Interamericana, dessa responsabilidade internacional. Leiam, é uma sugestão de leitura para vocês compreenderem melhor essa questão. Compreendam o caso Gomes Lund, o que foi decidido, a polêmica da Corte com o Supremo Tribunal Federal, e que existe outra, que é a DPF 320, que está aguardando decisão do STF se vai ou não fazer uma revisão da lei de anistia, ou seja, se vai seguir se vai invalidar ou vai ser só uma revisão dentro daquilo que foi decidido pela Corte Internacional, tá bom? Gente, ok? Tudo certo? Tudo, professor? Tudo? Aqui, só uma coisa, é que durante a aula, às vezes, deu um pouco... Não atrapalhou o entendimento, mas deu vários cortes, assim. Parece que a sua internet não tá muito boa. Isso pode acontecer. Mas deu falha em alguma... assim, deu problema no entendimento de alguma coisa, para eu poder repetir? Não, deu para entender tudo, é só que fica um pouquinho chato ao longo, assim. Mas não é criticando. Não, a gente está tentando. Eu acredito, parece que tem dias que tá assim. Ontem eu até estava conversando com os meninos à noite. Não acontece. Algumas vezes acontece, outras. Eu acho que é sobrecarga mesmo de aulas na internet. E até já tentei usar o Google Meet, também acontece a mesma coisa. A gente já fez os testes aqui. Tem dia que não acontece, tem dia que acontece. E eu acredito que seja algum excesso aí de aulas, né, em períodos, nesse período. Mas a gente já pede para... Aqui eu já coloquei, estou quase colocando um sistema de aparelhamento aqui, de quase que uma antena aqui dentro desse local para fazer. Mas qualquer intercorrência que tiver que atrapalhe, me avisa para eu poder repetir, tá? Para não perder aí o entendimento, tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente? Professora, a hora que você estava mostrando o artigo, eu tive que dar uma saidinha aqui para ver meu menino, e agora que eu voltei, a senhora disponibilizou o link desse artigo que eu gostaria de ler? Agora, só um pouquinho, tá? Se eu pego aqui. Se eu colocar aqui no chat, é suficiente, Vanessa? Sim. Ótimo, professora, obrigada. Pode ser assim? Vê se dá certo aí, tá bom? Certinho, professora, obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Uma boa semana para todo mundo. Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Boa semana. Bom dia, professora, boa semana. Boa semana.
Obrigada, Maria Fernanda, para você também. Isabela, obrigada para você também.